Trazer uma palavra bem específica sobre a ressurreição. A Deise estava assistindo em casa esse coral de homens, né? Gente, que coisa maravilhosa. Bom, vamos assistir nessa manhã, não vou falar mais nada, tá bom? Vamos lá. Venceu, hein? É isso que eu quero falar nessa manhã, ele venceu a morte. Nós temos que entender, muitos não compreendem um pouquinho sobre isso, que não foi uma morte física, gente. A vitória de Jesus não foi ressuscitar dentre os mortos físicos, ok? Esse é o que é o detalhe.
Eu quero ler algo para vocês antes de a gente começar. Abre em João, capítulo 10. Eu estava conversando com uma pessoa lá de Ribeirão Preto, ele estava me perguntando sobre isso, né? Qual era o poder das trevas em poder tirar a vida de Jesus? Aí eu falei para ele, não tinha nenhum. Ou seja, tudo isso que aconteceu estava debaixo do controle de Deus, gente. Como tudo que acontece sobre a face da terra também está debaixo do controle de Deus. Ele está sentado num trono, ele domina. E Jesus, ele diz algo muito precioso, talvez você não saiba. Nessa manhã você vai grifar na sua Bíblia. Cadê a Bíblia de papel aí? Beleza? Cadê a caneta? Então, beleza, vamos gravar? João capítulo 10, no verso 17. Jesus estava dizendo muitas coisas. Ele falou que ele é a porta. Ele falou que ele é o pastor das ovelhas. Mas no verso 17 de João 10... Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ele não estava perdidinho não. Tá certo? Olha o próximo verso. Ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente, o quê? A dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Acabou. Bacana isso aí? Só para você entender. Ele sabia que ele ia para a cruz porque precisava. Então nessa manhã eu quero compartilhar um pouquinho sobre a ressurreição e a gente entender algumas coisas que são práticas. Legal? Guarde isso no teu coração, porque isso é fundamento básico de quem nós somos hoje. Se nós estamos aqui hoje é porque Jesus ressuscitou. Legal? Ressuscitou de onde, pastor? Ressuscitou dentre os mortos espirituais. Essa é a grande chave. Essa é a virada. A gente estava falando sobre o pecado, né? Agora eu sou livre do pecado. O pecado em si, gente, não é fazer algo errado. Quando a gente fala no singular, a maior parte daquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos, ele estava falando de uma natureza. Esse foi o grande erro de Adão e Eva. Eles perderam a natureza de Deus e automaticamente ficaram atrelados ao inferno, porque Deus falou, no momento que comerem desse fruto, vocês vão morrer. Naquele momento que comeram, eles morreram espiritualmente, é o que a gente vai falar algumas coisas aqui, mas guarde isso. O pecado significa a morte espiritual, da qual Jesus, ele ressuscitou para justamente liberar a vida. Ele resolveu esse problema. Que aleluia, bom demais, né, gente? E nós temos que contar isso para as pessoas, né? Então, vamos dar uma lida aqui, ó. João capítulo 1, no verso 29. Acompanhem comigo. No dia seguinte, viu João Batista a Jesus que vinha para ele, e ele vinha ser batizado. Mas ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Olha como é que ele coloca. Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? A natureza pecadora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista, a gente faz essa colocação com base, anota aí para você ler em casa, com base em Êxodo capítulo 12. Tá certo? Ao referir a Jesus como Cordeiro, que era sacrificado na Páscoa. Então nessa manhã eu declaro isso para você entender. Para quem não sabe, muita gente nova no nosso meio, a Páscoa ela foi instituída como uma festa solene, que ela era todo ano estabelecida em lembrança à libertação do povo de Deus do Egito. Ok? A palavra Páscoa, ela deriva da palavra hebraica que significa passagem, referindo-se nesse próprio capítulo à passagem do anjo da morte na casa dos egípcios, que não tinha o sinal do sangue do cordeiro nas portas. É isso. E Deus instituiu isso na primeira festa que ele institui, que é a festa dos pães asmos. O primeiro dia era Páscoa. Eles tinham que comer, dá uma lida em casa, eles tinham que devagar. Eles tinham que comer um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Cozinhar por família, um cordeiro para cada família. Muito interessante isso, né? Já estava embutido ali o olhar da família, né? Na salvação da família. Não é maravilhoso, gente?
Bacana, né? Porque o olhar de Deus é familiar, tá? Ele não olha a gente individualmente, não. Se você é filho, se você é pai, se você é mãe, Ele olha todo mundo. Ele tem um olhar para todo mundo, muito, muito bacana. Então, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha lá. Ele é o Cordeiro sacrificado no nosso lugar. Eu poderia dizer, numa paráfrase, que é assim, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira a morte espiritual do mundo. Porque esse era o problema da humanidade. Já estava nessa condenação. Tinha sido condenado, não tem jeito. Quando Deus disse, se comer vai morrer. Pronto, acabou. Então nós estávamos como humanidade na mão das trevas. Pertencíamos por legalidade ao inferno. Sabia disso, gente? É legal a gente ter essa noção. Eu sempre tenho essa de que a minha natureza foi transformada. Daí eu não tenho mais nada a ver com as trevas. Porque a palavra é essa, nós fomos libertos de uma natureza que nos atrelava ao império das trevas. Eu sou um homem livre. Eu posso enfrentar o que for sobre a face da terra, uma opção de problemas, situação acontece, aquilo outro, e o inferno fica tentando colocar em você um rótulo de fracassado, derrotado. Eu quero te falar, você não é. E você é uma nova criatura, você é vencedor. Uau, Jesus venceu. Beleza, nós ressuscitamos com Ele, está escrito. Então é muito bom ter isso em alto no nosso coração, para a gente jogar na cara do inferno quando ele te afrontar. Não deixe ele te afrontar, para dizer que você não é nada. Nada é ele, que vai para o lago de enxofre. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele trouxe de volta a paixão dele no início, ele trouxe de volta através do filho dele. Meu Deus, são tantas emoções. Cara, é demais isso. Não tem como a gente não ser consciente de gratidão, gente. Ok? Nós estávamos presos para a eternidade. Isso aqui é eternidade, cara. O mundo não entende, ele está cego nisso. Por isso que a igreja está firme, continua levando essa mensagem. Porque o que importa sobre a face da terra, gente, não é um plano econômico melhor, um governo melhor. O que importa é que as pessoas sejam salvas. Porque isso vai acabar, tem um tempo para acabar. Deus ainda está dando esse tempo. Então eu vou voltar a você entender, nunca mais esqueça isso. Então quando está escrito, e João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, é a mesma coisa disso aí, ele tira a morte espiritual do mundo. E só ele poderia fazer. Então Jesus veio libertar o mundo da natureza pecadora, dessa morte espiritual, exatamente no dia da Páscoa. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus institui um novo calendário, que na verdade é a partir dali que ele é reconhecido como o povo de Israel. Antes eles estavam presos, eles cresceram na escravidão, Deus libertou através de Moisés, e Deus fala para Moisés, Moisés, esse é o primeiro mês do ano. O calendário de Deus, gente, é um calendário muito mais importante do que o nosso calendário secular gregoriano, que foi mudado, e chegou um papa aí chamado Gregório, e ele foi lá e mudou para esse calendário que é hoje. É um calendário que o mundo inteiro, de um modo geral, usa. Mas o calendário certo de Deus é o calendário que Ele estabeleceu na palavra. Isso é muito pouco falado para nós que somos cristãos, mas super importante em relação ao que Deus pediu que anualmente celebrássemos. Porque tem tudo a ver com o plano de Deus e o propósito dele para a vida do homem. Então exatamente nesse dia foi que Jesus, o Cordeiro sem defeito, foi sacrificado. Não é demais isso, gente? Deus não faz nada assim porque bateu na cabeça dele. Ele tem um sistema. Sabia? Deus trabalha debaixo das normas estabelecidas. Ele tem códigos, todos aqui escritos na palavra. Por exemplo, o Espírito Santo desce no dia de uma festa chamada Pentecostes. Super importante, da qual Deus pediu ao seu povo que também celebrasse anualmente 3 grandes festas. A Páscoa, que é a festa dos pães asmos, está no primeiro dia. A festa
essa que eu acabei de falar do Pentecoste, que também é chamada de festa das semanas, e a última festa, festa dos tabernáculos, que é a reunião. A palavra tabernáculo significa a reunião de Deus com os homens. Brincadeira? Quando a gente vê o tabernáculo no deserto, era onde Deus vinha para ter contato, relacionamento com quem? Com Moisés, com Arão. Essa última festa é super importante, que tem tudo a ver com a sua segunda vinda. Guarde isso. Então, deixa eu te falar isso. Não só os discípulos, mas todos os homens até aquele momento desconheciam o estado espiritual que se encontravam. E é legal nós termos consciência, porque a igreja precisa ter essa consciência para levantar a gratidão sempre. Ok? Não é simplesmente Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim porque eu estava perdido numa natureza que não tem como eu dizer assim: show, seu diabo, eu não quero nada contigo. Não tem jeito. Alguém está entendendo isso aí? Está escrito no livro de Romanos sobre isso. Adão pecou nessa natureza e foi passado para toda a humanidade. Não tem mais jeito. Mas Deus tinha o plano B já guardado ali numa boa. Não é não? E está escrito na palavra em 2 lugares que Jesus, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, estava tudo pronto. Então o significado espiritual da ressurreição de Jesus, gente, que ainda continua sendo um assunto ainda não muito esclarecido, né? Isso tem que estar muito bem resolvido no nosso coração por uma boa parte do povo de Deus. Então, vamos lá, sobre a morte e ressurreição de Jesus, o que é importante nós sabermos? Primeira coisa que é importante saber é essa. Essa é a primeira de todas. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Aliás, essa é a razão do ser humano ter sido criado. Deus, uma vez eu estava estudando isso na Escola Atos para falar algumas coisas, e essa frase me veio ao coração e eu tomei posse dela. Deus te criou para que Deus pudesse te amar. Você não entendeu? Pudesse ter um relacionamento com você, pudesse se manifestar a você. Ele é amor, ele não pode se manifestar de outra forma. Ele não carrega uma mala. Ele me criou com a finalidade de me amar. Com essa eu já vou voar tranquilo nas asas daquela aeronave. Aleluia. Isso aí, a primeira coisa. Jamais esqueça disso aí. Porque era o grande plano do amor de Deus para resgatar o homem. E você conhece passagens de João, ele tinha uma consciência tão alta sobre isso, sobre o amor de Deus, que ele conhece essa passagem que nós conhecemos, porque ele amou o mundo de tal maneira. Eu gostei desse aspecto, tal maneira, né? Porque foi máximo, gente. Jesus, em certa ocasião, ele disse lá assim: não tem amor maior do que esse, de dar a vida por outra pessoa. Jesus deu a vida pela humanidade, por mim e por você, sofreu muito. Ele não sofreu só na cruz, ele sofreu toda a sua jornada, sendo preparado para a cruz. Jesus chegou naquele momento crucial e venceu, eu quero te falar, porque ele se preparou para. Muito bacana, hein? A gente vai dar muito beijo nele, não é não? Então olha só, amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça na sua condenação, da sua natureza decaída, na natureza afastada de Deus, na morte espiritual. Para que tenha vida eterna, gente, não é viver para sempre. Escreve isso aí, é bom. Vida eterna não é viver para sempre. Vida eterna é a vida de Deus. Em mim e em você, aí está o segredo. Vida eterna não é viver para sempre. É a vida de Deus em mim e em você. Porque Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano, o que você é e eu sou, um ser espiritual. E eu vou te falar, esse ser espiritual, olhem para mim todos. Você que está me assistindo, esse ser espiritual, ele vai viver eternamente. Agora, se ele vai viver eternamente com a natureza de Deus, na presença de Deus, ou não, ou se ele vai viver na morte espiritual, afastado de Deus e no inferno, é isso aí. Essa é a grande separação. Mas não tem como o homem achar que ele, depois que ele morre, ele cessa de existir.
Nós somos seres espirituais, escreve, eternos. Depois assiste a série da Marvel, os Eternos, então. Eternos somos nós, aquilo ali é uma palhaçada. Eterno é você. Fala pro teu irmão, você é eterno. Aleluia, hein? Agora tu imagina depois a gente viver a eternidade e não envelhecer, cara? Vai ser demais, hein? Eu conversando com o Carlinhos. E aí, Carlinhos, quantos anos você tem? 6.700 anos. Mas eu só tenho um pouquinho mais, 10 milhões e 300. Isso que eu acabei de falar nessa manhã é muito pouco entendido pela igreja, por muitas pessoas. Mas você, sendo um ser espiritual eterno, jamais cessará de existir. Agora garanta, você que me assiste também, que Jesus fez uma obra pela tua vida, para que você entregue a tua vida para Ele, e você possa receber de volta a natureza dele perdida. Sem essa natureza, ninguém entra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ninguém entra no céu, na presença de Deus, sem ter a natureza dele. Essa é a grande obra. A obra da qual você testemunha no teu coração, se você é nova criatura. Não é ser membro de igreja, não é gostar de igreja. Não, eu já conheço essa história. Né? Eu já ouvi isso aí, Jesus e tal, Filho de Deus e tal. Beleza. Mas a vida daquele que crê, entrega a vida para Ele, é transformado. E se não for transformado, eu tenho que dizer isso que é verdade. Você viverá eternamente afastado de Deus no inferno. Pastor Hélio, não fala assim não. Eu não estou falando nada diferente do que está na palavra. Eu só quero te falar que isso é uma baita de uma verdade. E que o tempo de nós ouvirmos é hoje. Porque quando Jesus voltar não dá mais. O tempo é hoje para nós nos entregarmos. E recebermos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu sou tão grato, cara, que eu entreguei minha vida naquele dia. Um garoto estudante de medicina. Olha que passagem legal. João capítulo 4, 1 João no verso 8. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Você entende? Olha só, manifestação dele. Ele se manifestou em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É a vida dele em nós. Mas não para aqui não, olha o 9 que bacana. De novo, João fala, nisto consiste a manifestação dele, o amor dele. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, o quê? Como propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. Você tinha que anotar isso aí. Muito importante. Ele morreu a minha morte espiritual, para que eu vivesse a sua vida. Porque agora Ele está em mim. Eu tenho de volta a natureza dele. Aleluia! Meu Deus, coisa maravilhosa. Em 1 João ainda, capítulo 3, 16, a primeira parte. Nisto conhecemos o amor. Ó, de novo, 3 vezes João fala sobre nisto, conhecemos o amor. A manifestação do amor dele. E Cristo deu a sua vida por nós. Aleluia! Para que todo que nele crê, você vê? Que coisa tremenda, gente. É só uma questão de coração e crença. A pessoa se torna uma nova criatura. Então essa é a primeira coisa importante sobre a morte e ressurreição de Jesus. Vamos para a segunda. A segunda é essa. É importante a gente saber que Jesus precisava ser o nosso substituto legal, ao levar sobre si a nossa natureza pecadora, ao levar sobre si a morte espiritual, da qual eu carregava. Nasci nesse mundo, todo ser humano nasceu nesse mundo, já nasce nessa natureza, e precisa passar pela porta. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Jesus não é mais uma porta, gente.
E o inferno, ele pega isso, cara, ele abre as portas para dizer, não, esse é o caminho. A frase célebre, todos os caminhos levam a Deus, de forma alguma. Só Jesus. Acabamos de cantar isso, não importa, não tem outro nome sobre o céu, sobre debaixo, para que o homem seja salvo, só esse nome. O nome de Jesus. Então Jesus precisava ser o nosso substituto. E é muito legal que o capítulo da redenção de Isaías, né, super profético, falando a respeito dessa obra de substituição, é demais, nós vamos ler nessa manhã. Veja, Isaías 53:4, e eu coloquei ali uma numeração só para você ver a questão da substituição. Veja, certamente ele, falando sobre Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele me substituiu. E levou as nossas enfermidades e doenças e também tomou sobre si as nossas dores. Ele fez uma obra bem completa. Ele levou as doenças, as enfermidades sobre ele. Ele se tornou doente no nosso lugar para que a gente possa viver a sua saúde. Porque isso é uma herança. É um direito nosso. Pastor, o que eu faço? Você faz o bom combate da fé, toma posse do que é teu, porque está escrito. Quer ver? Então vamos continuar no 5, 3, 4, 5 e 6. Mas, então nós só vamos falando sobre a substituição. Vamos ver? Ele foi transpassado. Aí está traspassado, está faltando, acho que um N ali, perdão. Pelas nossas transgressões, mais uma. E moído pelas nossas iniquidades, mais outra. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mais uma. E pelas suas feridas nós fomos sarados. 6. Em 2 versos, 6 vezes falando sobre a substituição. Vamos embora. Isaías 53:6. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mais uma vez. Vamos embora, verso 8. Por causa, em lugar da transgressão do meu povo, foi ele o quê? Ferido. Mais uma, 8. Verso número 10. Quando der ele a sua vida, a sua alma, como oferta pelo pecado. 9. Verso 11. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. 10. E por último, Isaías 53 tem 12 versos. E por último está escrito, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Substituição. Ok? Você tem que entender por que Jesus me substituiu. Porque ele veio como homem. E só um homem sem pecado poderia levar o nosso pecado. Alguém está entendendo isso aí? Ele não nasceu da linhagem adâmica. Ele nasceu da linhagem direta do céu, porque ele é Deus. E ele nasceu na barriguinha de Maria. Mas a linhagem dele é do céu, sem pecado. O inferno deve ter ficado muito doido com esse plano. Porque matou, achando que estava no rei da cocada. Matou quem não deveria. E na verdade não matou. Jesus entregou a vida. E tomou de volta. Que é isso, gente? Ele é Senhor do universo. Fala aí para mim, Criador de tudo que há. Então, desde a desobediência, escuta bem, de Adão e Eva, até Jesus, o homem carregava como herança uma natureza pecadora, pecaminosa, afastada de Deus, escrava, afastada de Deus. Assim está o mundo, assim vivíamos, não mais, porque nós recebemos, nós cremos. João capítulo 1, verso 12 diz lá, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus, a saber, aos que creem. É para todos, mas nem todos crerão. Sorry, mas é triste demais, cara. Que coisa, hein? Você é um abençoado que teve um coração aberto para crer. Bom, você tem que agradecer. Vai de joelho para casa hoje agradecendo. Esse negócio que eu falei é grande demais, cara.
E aqui só para você entender, nós estamos afastados de Deus nessa natureza pecaminosa, e o destino dessa natureza é o Hades, que é a palavra no grego para inferno. No hebraico é Sheol. Então a substituição legal, uau, isso é que é importante. Deus não trabalha na ilegalidade, Ele trabalha na legalidade. Não é não? Trabalhando na legalidade, a substituição legal da natureza pecadora por Jesus jamais seria possível se Ele não o quê? Como eu acabei de dizer, encarnasse. Era preciso tomar o lugar do homem na condição do homem. Essa é a baita da substituição. É como se Ele chegasse para mim e falasse: Elinho, não dá, você está perdido, mas eu vim para te substituir nessa morte aí. Eu vou levar a tua natureza pecadora, cara. Eu vou morrer no teu lugar para liberar a vida para você. Que é isso? Fala aí, gente. Você que está em casa, dá um glória a Deus aí. Não, em casa. Eu ouvi, hein? Pum, a cara do inferno, hein? E aí o inferno fica brincando com a gente. É seu problema, tu é um problemático. Agora você vai deixar ele te falar isso, que você é um problema, cara? Fala para ele que ele é o problemático. Ele que decaiu de uma glória que Deus tinha estabelecido, esse querubim. Meu Deus, o que é isso? Se perdeu. Se tornou aquilo que nós conhecemos como Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Só isso. Adversário de Deus e da gente, né? Porque nós somos filhos dele. Alguém está pegando? Já era, condenação. Está escrito no livro de Mateus que Deus não criou o inferno para o homem, Ele criou para o diabo e os seus demônios. Mas pastor, o senhor sabia que tem muita gente indo para lá? É verdade. Mas não é o lugar de destino do ser humano. O teu lugar, ouça bem, você que está me assistindo nessa manhã, é na presença de Deus para a eternidade. É conviver dessa comunhão, dessa mesa chamada família. Do meu irmão mais velho, Jesus, o Rei da Glória. É só você abrir o teu coração, entregar a tua vida para Ele. Demais, né? Esse era o plano. Eu vou no teu lugar. Daí você entender em João capítulo 10 que Jesus diz lá assim: eu vim para que tenham... Detalhe, eu vim para que você tenha eu. Ele é a vida. A vida é Ele. Eu vim ali para que você me tenha. E tenha abundância. Esse era o baita do problema. Jesus não veio simplesmente me livrar do inferno e perdoar pecados. Porque esse não é o objetivo, o propósito. O propósito dele é transformar a nossa natureza. Daí o apóstolo Paulo declarar que nós somos novas criaturas. É legal quando você tem essa consciência, você não tem nada a ver com as trevas, cara. O inferno passa do outro lado e fala: mexe não, que aquilo ali é filho de Deus. É isso mesmo. E se mexer comigo, está mexendo com meu irmão mais velho. Eu chamo ele. Jesus, é contigo, ó. Será que a gente tem essa consciência? Mas a gente tem que levantar. Eu sei que momentaneamente a gente levanta, um dia a gente está, uau, legal, mas mantenha isso vivo. Esse é um assunto maravilhoso para a gente manter sempre vivo, para recordar isso. Em terceiro lugar, em relação à morte e ressurreição de Jesus, é importante saber que Jesus estava o quê? Prestes a morrer, exatamente isso, espiritualmente. Levando a nossa natureza pecadora, a natureza afastada de Deus. Em nosso lugar, sempre nisso aí, substituição, nosso lugar. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo declara: porque o salário do pecado é a morte. Eu botei entre aspas ali, mas aquilo não está escrito. Mas só para você entender do que ele está falando. Ele não está falando de uma morte física. Aliás, a humanidade ela entrou nessa de morte física porque primeiro morreu espiritualmente. É só você ler Gênesis, você vai entender que Deus não estava aguentando ver os caras viverem 900, 1000 anos e só fazendo besteira.
Ele começou a diminuir a idade de vida física, né? Mas nós não fomos destinados para morrer fisicamente, mas desde que aconteceu, nós estamos nisso aí. Então, na verdade, a morte física, gente, é só uma passagem nesse conteúdo de mundo físico para a eternidade, para esse mundo espiritual que está aberto. Nós não conseguimos enxergar, está preso para a gente, mas nós estamos inseridos no mundo do espírito. Os anjos estão aqui presentes, Jesus está presente. Aberto, é tudo aberto, consciência, coração. Por isso que envolve Jesus falar fé. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, ou no ponto de vista natural. Então, olha que interessante, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que, gente? Ele, a vida dele, a vida eterna não é via bios, né? Não é existir para sempre, é a presença dele. É a vida zoe. Se você for num dicionário desse aí que tem grego e que tem hebraico, você vai ver isso aí, ó. Está falando lá sobre zoe, a vida de Deus. Dom gratuito de Deus é a sua vida. Para nós que cremos. Então nós fomos libertos. Então você tem que pegar nessa manhã, guarda isso. Você tem uma natureza completamente livre, cara. Verdadeiramente nós somos livres. Não seremos, somos. Vou repetir, não seremos, somos. Somos, com problema, sem problema, nós somos livres. Isso aí que é a nossa defesa, essa que é o nosso ataque sobre as trevas. Não deixa de te botar um rótulo de que você está cheio de problema, você é um fracassado, você está sentindo isso, aquilo outro. Já falei, esse lado de fora não funciona. Nós temos que valorizar e levantar quem nós somos. Em Cristo Jesus, quem luta por nós. De onde vem o meu socorro? E o propósito de Deus será estabelecido na nossa vida. Com problema ou sem problema. Alguém está entendendo isso, gente? Uau! Não deixa ele te pegar na visão natural das coisas. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 18, não atente para as coisas que você vê. Vamos dar uma lida? É muito importante. Ele falou que o homem exterior, ele se corrompe. É desse lado de fora que o inferno quer te pegar. Não ouve isso que o pastor está te falando, não. Tu está todo quebrado mesmo. Você não se sente um bagaço? Aí a gente faz assim para ele. É verdade, eu me sinto. Sentir não tem nada a ver com o universo daquilo que está escrito, gente. Eu vou repetir isso. Sentir não tem nada a ver com o que está escrito. Você pode sentir o que for, não vai mudar o que está escrito. Você pode sentir o que for, mas você é a nova criatura. Você pode sentir o que for, mas Deus está sentado num trono, Ele é teu Pai. Ele te assiste, eu sentindo ou não, sentindo que Ele está comigo ou não, Ele está comigo porque está escrito. Uau! É isso. Isso que a igreja precisa crescer. E pegar essa dimensão. Bum, peguei. Peguei a verdade pelo que ela é. Então Paulo diz assim, por isso não desanimamos, verso 16. Abra a tua Bíblia, pega a caneta. Vou dar tempo. Pede a caneta emprestada do teu irmão aí. Pega aí um lápis de cor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ele vai se corromper mesmo, cara. Ele não aguenta. É 2 Coríntios 4,16. Nada? Deu para abrir? Todo mundo aí? O pessoal em casa também, pega a Bíblia. 2 Coríntios 4, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele se desgaste, eu gosto disso. Ok? Pode botar aí do lado, mesmo que esse homem exterior ele se desgaste. Desgaste naquilo que a gente vê, no que sente. Você entendeu o que eu quero falar, né? Então tá bom. Contudo, o que? O nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. A tua força é a pessoa dele em mim, em você. Ele nos renova, gente. Você está aqui nessa manhã sendo renovado.
Verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, as coisas físicas, naquilo que a gente sente, nesse mundo natural, mas nas que se não veem. Paulo está falando sobre as eternas, está falando sobre a verdade, sobre a palavra, o que está escrito, porque essas coisas que nós vemos naturalmente são temporais. Se estava chovendo ontem, hoje abriu um sol, muda. Então se você enfrenta um problema hoje, vai mudar, porque Deus está contigo, Ele vai te dar vitória. As coisas vão mudar. Muda, tudo aqui muda. Você vê, a gente era novinho, agora a gente é velhinho. Muda muito. Oh, Jesus. Então aquilo que a gente vê, sente, é temporal, mas aquilo que a gente não vê é eterno, é absoluto. Novas criaturas para a eternidade. Acabou. Beleza? Já vai pensando na eternidade aí, cara. Paulo disse que se nossa esperança se limita a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso aqui é só um pedaço, é uma trajetória. Já já passa rápido. Acaba. Então, gente, a consequência do pecado original foi a morte espiritual. Quando Adão e Eva comeram do fruto que não era para comer. Porque Deus falou, não coma. Eu quero só traduzir de maneira simples. Morte espiritual é a ausência da natureza de Deus no espírito do homem. Porque quando Deus cria o homem, Ele cria com ele dentro. Porque era um boneco, estava no chão, Gênesis 2:7. Estava lá, boneco no chão lá. Aí Ele foi lá e soprou nas suas narinas Ele mesmo. E o homem passou a ser criatura vivente. Uau! A humanidade estava afastada da natureza de Deus pela essa natureza pecadora. Não está mais, porque há 2000 anos que Deus já fez essa obra. Então a cruz, que promoveria a morte física de Jesus, óbvio, foi um meio para que o pecado, natureza, fosse removido da humanidade pela morte espiritual de Jesus, porque Ele levou a minha morte. Ele levou a minha natureza, a natureza afastada. Daí você entender no momento mais crucial, aí só você ler, você vai pegar tudo isso aí, ó. Tira essa foto, depois vai dar uma lidinha quando Jesus fala assim, Senhor, por que você me abandonou? Por que Jesus disse isso? Falando para o Pai, Pai, por que me abandonaste? Deus, né? Depois vê qual é o versículo aí para mim. Então, Deus, por que você me abandonou? Porque naquele momento, Ele estava levando a minha e a sua natureza, que é uma natureza afastada de Deus. Esse momento foi duro, hein? Alguém está pegando? Você está levando a natureza da humanidade afastada, não tem vida. Primeira Coríntios 15. Está escrito assim, antes de tudo, Paulo diz, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, verso 21. Visto que a morte, botei entre aspas, espiritual, veio por um homem, falando sobre Adão, também por um homem, falando sobre Jesus, veio a ressurreição dos mortos espirituais. Mateus 27, 46, a segunda parte. Anote aí, Mateus 27, 46, a segunda parte. Porque Deus me abandonou. Veja, continuando aqui, ó. 1 Coríntios 15, o próximo verso. Porque assim, Paulo explicou bem, como em Adão todos morreram, ó, em espírito, espiritualmente, perderam a natureza de Deus, assim também todos serão o quê? Vivificados em Cristo Jesus. Vão receber a vida dele de volta, porque Jesus levou a minha morte,
para que eu pudesse viver a sua vida. Uau! Não é uma questão, gente, de que Jesus simplesmente, não, tá bom, toma, eu te dou. Não, ele não pode fazer isso. Ele tinha que fazer isso de maneira legal. Porque se o homem entregou a sua vida para Satanás, fazendo o que não deveria, Deus já havia julgado, está condenado, vai morrer. Agora só um outro para poder substituir. Que plano, meu Deus. Então a ressurreição que trouxe a vitória sobre a morte espiritual, guarde isso, não estou falando de morte física. Ok, gente? Foi a ressurreição da morte espiritual. Essa é uma frase boa para você anotar. Esse é o grande segredo. Essa é a razão de nós estarmos aqui cheios da presença dEle, com a natureza dEle. Sabia? Teu nome está escrito, cara. Está lá. Está lá nos livros dos filhos. Carlos Rodrigues, também chamado de Nino Carlos. Está lá. Uau. Não, seu anjo, eu estou entrando. Um momentinho. Sabe aquela lista de casamento? Qual é o seu nome? Antigamente, na minha época, quando eu era garoto, a gente era penetra de festa. Alguém lembra desse tempo ou não? Eu não tinha recebido a Jesus, mas a gente sempre dava um jeito de entrar. Conhecia alguém, que é uma menina que chamava não sei quem e tal. Quando via, a gente estava lá dentro. Aleluia. Vamos dar uma conferida. Sérgio Nogueira. Vamos. Sérgio. O meu nome está aí, cara. Vai rodando aí. Sérgio, você tem muito Sérgio. Sérgio Nogueira, aleluia. Isso aí, tem a natureza. Jesus faz uma comparação numa parábola maravilhosa, né? E uma galera foi chamada para estar na bodas lá e tal, na festa e tal. Aí entrou alguém, aí chegou o chefe, o chefão, Deus. Rapaz, que vestimenta é essa, rapaz? Como é que tu entrou aqui? Ela foi logo perguntando assim, imagina todo mundo olhando. Botou para fora. Ninguém entra se não tiver uma nova natureza. Não estou falando sobre ser perfeito, gente, que nós estamos sendo aperfeiçoados. Que alguém diga glória a Deus. Estou falando de uma natureza. Isso é que é importante. Quarta e última coisa importante. É importante saber que Jesus estava prestes a morrer espiritualmente no nosso lugar. Então ele foi ao inferno. Mas só que Deus ressuscitou ele lá de dentro. O Espírito Santo ressuscitou. Você vê que coisa interessante. Jesus, gente, preste bem atenção. Ao ressuscitar, se tornou o primeiro de uma nova criação. Que é isso? Morreu como homem, levando a minha morte espiritual. Foi ressuscitado pela ação poderosa do Espírito Santo. E veja o que está escrito em Colossenses 1,18. Ele, falando sobre Jesus, a cabeça do corpo da igreja. Então nós somos o seu corpo, ele é a cabeça. Ele é o princípio. Olha como o Espírito Santo colocou para que o apóstolo Paulo escrevesse. O primogênito. Opa, esse é o primogênito, tem mais um outro. Não é filho único. Aqui ele está dando a citada nessa condição de que Jesus, ele ressuscita dos mortos espirituais. Na condição do primeiro. Você é o segundo, eu sou o terceiro, o quarto, o quinto. E a humanidade que o receber se torna filho de Deus. O primogênito de entre os mortos, botei ali espirituais, para em todas as coisas ter a primazia. Uau! O primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. E por ele ter ressuscitado, ele aparece aos discípulos, certo? Beleza, então agora ele pode dar essa declaração em João 20, verso 17. Não me detenha, Maria, porque ainda não subi para o meu Pai. Eu frisei aqui algumas coisas importantes, veja. Mas vá até quem? Jesus chamou os discípulos de quê? Chamou de quê? Não, isso é bonito demais, é lindo. Meus irmãos,
Mas vá até os meus irmãos, veja, gente, o que está escrito, gente, está escrito. Vai até os meus irmãos e diga para eles: eu subo para o meu Pai, o Pai de vocês. Uau, pastor, eu não me sinto assim. Eu não estou te perguntando se você sente. Eu só estou te falando o que é a verdade. Agora, se você vai tomar posse disso, eu vou dizer logo: o problema é seu. Eu tomo. Não vou deixar passar nada. Se é assim, então é assim. Sou nova criatura e vou valorizar a obra da cruz do Calvário. Mas o inferno... Já vou, um momentinho. O inferno chega, mas tu é feio demais. Eu sou feio de Jesus, eu sou um feio de Jesus. Se você acha que eu sou feio, feio é você. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Você tem que considerar mais a sua natureza, quem você é, do que essa parte de fora. Essa parte de fora dá um jeito. É uma cirurgia ali, outra aqui. Então, vou te recomendar aí uma doutora aí que é boa pra caramba. Vai ajudar muito. Cara, essa parte mais importante é a parte de natureza, ser reconhecido como filho. Esse é meu filho legítimo. Juliana, filha legítima. O que é isso, gente? Legitimidade porque Jesus morreu de maneira legal, para liberar para aqueles que creem essa condição de legalidade. Eu tenho nas minhas veias, artérias, o sangue do meu Pai. Sou do céu. Está registrado no cartório do céu. Pode falar, minha linda. Está empolgada, né? Isaías 53:1. Vamos abrir. A menina pediu. Isaías 53:1. É isso mesmo, Deise. Já tinha. Está escrito aí: quem creu nessa pregação? Quem é que está crendo nessa manhã, nessa pregação aí? Você é um abençoado. Você que está me assistindo. Uau! E ainda está escrito assim, Isaías fala: a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque você precisa de revelação em cima disso. Pastor, eu creio, então beleza, pede o Espírito Santo para te revelar o máximo. Porque bagaço você não é. Nós não somos. E enfrentar lutas e dificuldades, Jesus já falou que a gente enfrentaria. Ele enfrentou, os discípulos enfrentaram. Todo mundo nessa atmosfera decaída enfrenta problema. Não considere que o teu problema é maior do que quem está do teu lado, porque não é. E ninguém aqui está isento de problema. Se você não tiver problema, é que você não é daqui, é de Marte. Não é ter, sei lá. Ele não significa que Deus, ele não vem, ele põe a mão, ele vai, cara, ele vai. Não, Sérgio. Jesus foi lá e tum. O inferno atacou o Sérgio para matá-lo, está aqui bem vivo. Ele tem uma herança. Por isso que é importante nós levantarmos por fé a nossa herança e saber bem quem nós somos, porque o inferno não pode passar em cima de você como rolo compressor, cara. Se ele chega para você falar uma opção de mentira que vai passar em cima, eu vou ficar acuadinho num canto, vou começar a chorar, isso é a prova que eu não sei nada a respeito de mim, da obra que Jesus fez. Eu só saio da terra quando eu terminar o que eu tenho para fazer. Quando eu terminar, um abraço e ainda vou de moto. Vum. Ela vai na minha carona. E eu. Então, veja que coisa linda isso. Gente, esse é um verso que é o seguinte, cara, você tem que... Depois dá um cheiro nesse verso. Dá um beijo nele, cara. É muito lindo, cara. Isso aqui é perfeito. Vamos ler mais um aqui. 1 Coríntios 15:16. Porque se os mortos espirituais, botei ali, não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E agora o que Paulo fala? E se Cristo não ressuscitou da morte espiritual, é vã a fé que vocês têm. Vocês ainda estão o quê? Presos nos seus pecados, numa natureza
que só faz eu e você errarmos. Então a conclusão, Jesus se fez morte espiritual, óbvio, né? Por nós, para que pudéssemos ser livres dessa natureza e receber de volta a natureza de Deus em nós. Simples assim. Mas isso tem que estar muito bem acertado no teu coração e no meu. E essa é uma das passagens que eu mais amo, cara. Falando sobre essa substituição, Paulo colocou de uma maneira muito linda, 2 Coríntios 5, 21. Aquele, falando de Jesus, que não conheceu o pecado, a natureza pecadora, a morte. Ele não nasceu, ele não conheceu. A linhagem dele veio direta do céu. Deus o fez. Natureza pecadora. Fez ele morrer a nossa morte por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus, que não é a justiça dos homens, é a justiça dele. Assim ele quis, porque nos amou. Está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Acabou. A vontade é dele, eu e você só tomamos posse. Não é demais isso, gente? É muita gratidão. A última frase é essa: o pecado se tornou justiça e a morte se tornou vida. E está liberado para todo aquele que crê. Vou repetir, está liberado para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Essa é a minha e a sua fundamentação básica. E nessa fundamentação é a prova de que o inferno é derrotado na minha vida e na sua. Quando você vê que Jesus na cruz, ele venceu, você tem que lembrar o outro lado da cruz também, é muito legal, né? Vitória de Jesus de um lado da cruz, do outro lado da cruz, a derrota do inferno para sempre na tua vida. Porque eu não pertenço mais a ele. Tem que lembrar as duas. Legal? Fica de pé nessa manhã.